Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite. Maravilha, estou aqui para a gente dar início a mais uma das lives, né? Do projeto Não Durma Sem Saber. E hoje com um tema bastante interessante, com muitas repercussões aí. Deixa eu já ir agradecendo aí a quem já vai entrando, né? Uma boa noite aí, doutora Marília, Flávio, doutora Tailine. É um prazer ter vocês aqui, né? Bom, hoje a gente vai dar início a mais uma das lives, né, desse projeto, hoje discutindo, né, justamente essas indenizações por acidente de trabalho, que é um tema que sempre traz muitas boas e calorosas discussões, né, então eu quero discutir um pouquinho com vocês, tratar desse tema aqui hoje, e desde já eu agradeço, né, a presença de todos vocês que estão aí, quem já está chegando, né, Dr. Marcelo, uma boa noite aí para você. Eu peço a todos vocês que não deixem de compartilhar a live, né, de encaminhar para os colegas de vocês, né, de colocar esses coraçõezinhos aí para pulsar e mandar esse conhecimento mais longe, né. Então divulguem aí e me ajudem a divulgar, né, esse trabalho também, tá bom? Então, essa é mais uma das lives, né, do projeto Não Durma Sem Saber. A ideia, né, como eu já havia comentado em outras oportunidades com vocês, é aquela, né, ou seja, ir direto ao ponto, ali uma live cerca de 30 minutos, bem tranquila, né, para a gente discutir algum tema relevante dentro do direito e do processo do trabalho, mas ali de uma forma bem descomplicada, sabe, que a gente possa, de fato, sair com uma bagagem legal daqui, sem muita teorização, sabe, sem discutir, segundo a doutrina tal, não sei o quê, né, algo mais objetivo, né, algo bem concentrado ali que vocês possam, de fato, carregar um conhecimento legal, tá bom? Já vou agradecendo todo mundo aí que vai entrando, né, Dr. Vitor, Nessa Silvestre, agradeço a todos vocês que estão aí e me prestigiando aí hoje, né, o prestígio, na verdade, aqui é ter vocês, tá bom? Aqui comigo. Bom, o que a gente vai discutir aqui hoje, né? E por que eu escolhi esse tema? Na verdade, eu escolhi as indenizações por acidente de trabalho por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque o acidente de trabalho, das verbas trabalhistas, querendo ou não, eu considero que são aquelas que vão trazer repercussões de longo prazo para o indivíduo, né? São situações que você pode ter, às vezes, um evento, né, um acidente de trabalho que pode repercutir para todo sempre, né, para toda a vida daquele trabalhador. Então, de fato, é um tipo de demanda, né, um tipo de verba trabalhista, na verdade, que vai trazer uma repercussão de longo prazo, né? Então, eu acho que esse é um tema que cabe uma discussão interessante, né? Existe toda uma discussão do ponto de vista de segurança do trabalho, né? Tem o programa Trabalho Seguro, né, do TST, dos tribunais regionais, que merece todo o destaque possível, né? Mas, de fato, um dos pontos importantíssimos aqui é a gente discutir do ponto de vista mais prático, né, que é a nossa ideia aqui hoje. E, além disso, né, o tema do acidente de trabalho é um tema que, inevitavelmente e infelizmente, né, ainda atinge muitos trabalhadores. A gente teve, por exemplo, os dados mais recentes, né, no último anuário estatístico disponível de 2019, ele trouxe ali mais de 580 mil acidentes de trabalho em um ano, ou seja, cerca de 1.600 por dia, então ainda é um tema que de fato afeta muitos trabalhadores, né, e consequentemente isso é um tema de muito interesse. E além disso, né, agora aqui pensando do ponto de vista dos advogados, né, as ações acidentárias são ações de grande vulto, né, geralmente são ações que vão trazer condenações de grande valor e, consequentemente, isso chama atenção, né? Existem escritórios especializados somente nessa matéria, justamente por conta disso. Então, eu acho que é um tema extremamente importante que a gente vai discutir aqui hoje. E, obviamente, eu vou trazer aqui para vocês as principais decisões, né? As decisões mais recentes do TST a respeito da matéria e também algumas dicas práticas aqui da minha própria vivência também. E mais importante do que a minha vivência, não deixem de colocar aqui nos comentários a vivência de vocês também, porque eu aprendo muito com vocês e com certeza quem está aqui hoje também vai aprender muito com a sua vivência, tá bom? Então não deixe de compartilhar os seus comentários aí também a respeito do que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Bom, o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é o seguinte, que está relacionado à importância do tema. O primeiro ponto que eu queria discutir com vocês é o que muda, né, com a configuração de acidente de trabalho. Ou seja, eu tenho um determinado evento que ocorre, né, ele pode ser simplesmente um evento não acidentário ou um evento acidentário. Quais são as repercussões, né, que existem
quando eu caracterizo um evento como sendo um evento acidentário. E aí, consequentemente, vem lá todas as obrigações acessórias, emissão de CAT e daí por diante. Mas quais são as principais repercussões? E isso aqui é um ponto, eu acho, fundamental, né? Para que vocês... para que a gente possa seguir com a nossa discussão aqui hoje. Bom, eu elenquei aqui 7 pontos que eu acho que são fundamentais, que distinguem, né? Que mostram a importância da caracterização ou não de um acidente de trabalho. E, obviamente, isso é extremamente importante tanto para o reclamante quanto para o reclamado. E aqui eu vou elencar algumas delas para vocês. Bom, a primeira delas é a continuidade dos recolhimentos de FGTS. Isso está lá no artigo 15, acho que parágrafo 6º da Lei 8.036, que vai exigir a continuidade dos recolhimentos de FGTS para aquele trabalhador que estiver afastado em decorrência de acidente de trabalho. E também tem aquela situação do serviço militar que nós não estamos abordando aqui hoje. Mas só essa obrigação já é extremamente importante, né? Justamente porque a gente sabe o quanto o FGTS impacta numa folha de pagamentos de um trabalhador, né? Então esse é um ponto importantíssimo. Deixa eu aproveitar para cumprimentar os amigos aqui, Basílio, doutora Carla também, Matheus. É um prazer ter vocês aqui. Outro ponto importantíssimo é a ausência de carência para benefícios previdenciários. Aqui já pensando, né, obviamente, no empregado, né? Então, para o empregado é extremamente importante, desse ponto de vista, a caracterização como acidente de trabalho. Por quê? Porque aí, obviamente, ele já pode ingressar com o auxílio-doença, depois dos 15 dias de obrigação do empregador, com auxílio-doença e, obviamente, podendo pleitear esse tipo de benefício previdenciário. Ainda falando sobre a parte previdenciária, né, a caracterização como um acidente de trabalho também vai elevar os custos para o empregador, né? Vai elevar os custos para o empregador em que sentido? Porque você vai ter um aumento lá do fator acidentário de prevenção, que é o FAP, né, que obviamente vai poder ou reduzir em 50% ou aumentar até em 100%, né, a alíquota RAT, né, vai ter um fator de proteção ali, um fator multiplicador da alíquota RAT, que é de 1 a 3, e ainda tem esse FAP. Então, consequentemente, a maior incidência de acidentes de trabalho naquela empresa vai implicar numa uma maior contribuição previdenciária patronal. Então, isso obviamente está na mira, né, das empresas, justamente para evitar esse tipo de custo, né, esse tipo de encargo social adicional. E o pior ainda, né, até há uma discussão interessante, recente, né, que cada vez mais o INSS, na verdade é a Procuradoria da Fazenda Nacional, tem ingressado cada vez mais com ações regressivas contra os empregadores, visando, né, reparar a União em decorrência desses custos, né, que a autarquia ali teve que arcar, né, que o erário teve que arcar com esses acidentes de trabalho que geraram, né, o pagamento de benefícios previdenciários. Obviamente, a Fazenda Nacional tem seus critérios lá, mas, consequentemente, ela vai mirar sempre, né, naqueles casos onde o vulto é maior, onde as ações são de maior vulto. Então, esse, com certeza, é um dos pontos que a Fazenda Nacional vai sempre chamar a atenção, né? E, obviamente, o empregador, obviamente, não quer, né, quer se livrar desse custo. Até uma discussão interessante aí, né? Porque na verdade seria um duplo ônus, né? Eu aumento o FAP, ou seja, o empregador que mais tem acidentes paga mais contribuição previdenciária, mas em contrapartida ele também pode ter uma ação regressiva contra ele, tendo que ressarcir a União por todo o custo que ela teve com aquele trabalhador. Então há até uma discussão a respeito disso, aí já mais numa esfera tributária, né? Mas também é um aspecto interessante aí que está relacionado aos acidentes de trabalho. Outros pontos importantes aqui, como eu falei, né, eu tinha elencado 7 para vocês. O quinto dos pontos é a estabilidade, que é um ponto extremamente oneroso para o empregador, né, de certo modo. Por quê? Porque é uma estabilidade de 12 meses, aplicável também aos trabalhadores em contrato por prazo determinado, e ela está lá, né, prevista no artigo 118 da Lei 8.213, e, consequentemente, também vai trazer grandes repercussões aí para o empregador. E temos ainda a possibilidade de exigência de manutenção do plano de saúde, que também é um assunto importante, né? Está lá na súmula 440 do TST, justamente naqueles casos, né, em que o contrato foi suspenso por um auxílio-doença acidentário, que é o que a gente está discutindo aqui, ou uma aposentadoria por invalidez, com repercussões, obviamente, talvez por um acidente de trabalho ocorrido ali naquela empresa.
E a última, a sétima, das repercussões de um acidente de trabalho para empregados e empregadores é a possibilidade de um empregado pleitear uma indenização ou indenizações, né, pelo dano sofrido em decorrência do acidente de trabalho. E aí, então, a gente chega justamente no tema que é o cerne da nossa discussão aqui hoje. É exatamente sobre esse tema que eu quero discutir com vocês, sobre essas indenizações, sobre as suas diversas modalidades, né, e trazer alguns pontos aqui, algumas decisões mais importantes, algumas decisões mais recentes e até ensaiar aqui uma discussão aqui sobre o cálculo de uma dessas indenizações. Obviamente vocês sabem que eu tenho uma predileção aí pelo tema de cálculos trabalhistas, então eu inevitavelmente vou sempre falar um pouquinho aqui sobre formas de liquidar cada uma dessas indenizações e as formas de quantificá-las também, porque é algo que a gente sempre tem interesse em saber, né? Bom, o primeiro passo, obviamente, é a gente dividir, né, essas indenizações por acidente de trabalho em dois grandes grupos. A gente tem o primeiro grupo, que são as indenizações por dano patrimonial, ou a gente comumente chama de dano material, né? E nós temos um outro grande grupo, que são as indenizações por danos extrapatrimoniais. Então, vamos separar isso e discutir uma de cada vez, né? Em primeiro lugar, as indenizações por dano patrimonial. A gente vai ter, essencialmente, três espécies aí autônomas, basicamente. Há uma discussão se uma delas também é uma espécie autônoma ou não, mas basicamente o que a gente tem? A gente tem três espécies aí, né? Que estão, né, tipificadas, né? Estão claramente tipificadas lá no artigo 950 do Código Civil, que é a nossa fundamentação jurídica, né? Para poder chegar até elas. Então, rapidamente aqui do artigo 950, a gente vai ver o seguinte, né? Que se da ofensa resultar um defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou diminua a sua capacidade de trabalho, vai ser devida a ele uma indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes, até o fim da convalescença, uma pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem exatamente essas três espécies. Então, a gente tem os danos emergentes, os lucros cessantes e que é o pensionamento, né? Há uma discussão se ela é uma espécie autônoma ou não, eu assim considero, em relação aos lucros cessantes. Ele é um tipo de lucro cessante, obviamente, mas tem algumas particularidades, né? O Basílio está até colocando uma questão aqui que é extremamente importante, né, Basílio? Sobre o momento, né? O momento em que passa a ser exigível, né? Esse tipo de indenização. A gente vai comentar isso rapidamente sobre o princípio da actionata, né? Mas é um tema extremamente interessante e já te agradeço a sua contribuição aí também. Bom, essencialmente para a gente dividir essas espécies aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter os danos emergentes e os lucros cessantes. Dois grandes grupos aí em primeiro lugar. Bom, separar as duas é bem tranquilo, né? Os danos emergentes, essencialmente, é o que eu tive que gastar, né? É o que eu tive que gastar com o acidente de trabalho. E os lucros cessantes, em contrapartida, é aquilo que eu deixei de receber. É só isso, né? Tem toda uma discussão, uma doutrina bonitinha que vai colocar outros conceitos, mas para nós, do ponto de vista prático, é isso, né? Então, os danos emergentes são aqueles prejuízos diretos, né? Ou seja, aquilo que eu tive que gastar de fato. E aí, no caso de um acidente de trabalho, é muito comum, né? A gente pode imaginar muito bem quais são as situações. Aí eu vou ter ali gastos com medicamentos, gastos hospitalares, eventual uma fisioterapia, em caso de falecimento, gastos com funeral e daí por diante, né? São esses tipos de gastos que vão estar envolvidos ali no dano emergente. Aqui até tem uma discussão interessante do ponto de vista de liquidação, porque o dano emergente, ele geralmente, né? Geralmente ele não é conhecido no momento da propositura da ação. Então esse é um caso clássico, né? E pouco comum dentro da Justiça do Trabalho, em que a gente vai ter uma liquidação por artigos, né? Lá do caput do artigo 879. Isso porque, né, como eu falei, a gente tem a necessidade de provar um fato novo, né? É um fato novo, pode ter ocorrido antes ou após a prolação da sentença, mas um fato, né, que a gente não tem a dimensão, né? A gente não tem noção de quais são as repercussões dele naquele momento ainda. Geralmente a gente vai ajuizar uma ação nesse sentido, né, pedindo ali os danos emergentes, a gente pede eles ali, obviamente, projetando para o futuro, né, a quantificação deles. E, inclusive, é um caso, né, como a gente discutiu, inclusive, na última live,
é o caso clássico aqui de pedido genérico, né? Aquela situação em que a gente não tem como quantificar ainda qual é o valor do pedido. Seria aquela situação que a gente tem que indicar ali expressamente que não está sendo indicado um valor, mas já com a fundamentação, né? Ou seja, porque eu não consigo detalhar exatamente quais são as consequências de um ato ou fato, né? Eu ainda tenho que passar pelo tratamento para eu saber quais são os custos desse tratamento e depois pleitear essa indenização. Mas o pedido já tem que ser feito ali desde o início, né? Bom, os lucros cessantes, aí, obviamente, a gente vai ter todas aquelas situações em que o trabalhador deixou de receber, ali naquelas situações em que a gente tem um contrato, né, ou tem uma situação em que o trabalhador se afastou por pouco tempo, aí, obviamente, ele vai ter direito ali aos seus salários, né, exatamente naquele período, ou algumas convenções coletivas até trazem, né, uma complementação em relação ao benefício previdenciário para que ele mantenha a remuneração. Algumas empresas optam até por pagar isso como uma rubrica ali de suplementação de acidente, alguma coisa nesse sentido, para que o trabalhador mantenha exatamente a mesma remuneração que ele tinha, né, antes, né, enquanto ele não estava acidentado ali. Além, obviamente, do recolhimento do FGTS que a gente já havia comentado aqui. Agora, tem uma espécie aí, que eu entendo como uma espécie autônoma, que é o pensionamento ou a pensão mensal, né, que está muito clara lá no artigo 950 do Código Civil. E aqui eu queria fazer com vocês algumas considerações que eu acho extremamente importantes, e são todas elas extraídas de decisões do TST, tá? Tudo que eu falar aqui tem uma decisão do TST associada a ela, e eu já garanto, já prometo para vocês aqui que depois lá no meu canal do Telegram, amanhã, tá? Eu vou montar esse documentozinho para vocês com essas decisões, né? E vou juntar lá para vocês, colocá-las todas para vocês de uma forma organizada, para que vocês possam ter acesso a elas lá no meu canal do Telegram, tá bom? Bom, então vamos discutir um pouquinho aqui sobre esse pensionamento, né? Que é uma das, que eu considero pessoalmente, uma das verbas mais difíceis de se calcular dentro dos cálculos trabalhistas, né? Então, o que eu vou fazer com vocês aqui é um mapeamento dessa verba, né? A gente vai discutir os principais aspectos, as principais características dela aqui. E quais são as principais considerações, né, a respeito dessa verba? Em primeiro lugar, pensando aqui do ponto de vista de liquidação, a gente tem que pensar na base de cálculo. Qual que é a base de cálculo do pensionamento? Bom, para a gente chegar nela, a gente tem que ter, em primeiro lugar, uma consideração importante, né, que é o princípio da restituição integral, tá? O que acontece? Quando se discute um pensionamento, ou seja, essa reparação, né, pela redução na capacidade laboral, ou pela perda, né, ou pela morte, né, do trabalhador, vai viger esse princípio. Ou seja, o trabalhador tem que receber tudo aquilo que ele teria direito a receber se estivesse trabalhando. É essa a ideia, basicamente. Tá? Obviamente de uma forma indenizada, né? Não vai ser com as mesmas repercussões do ponto de vista de reflexos de natureza salarial. Tá? O TST tem pacificado aqui o entendimento de que a gente tem como parcelas, né, que são devidas nesse pensionamento, a remuneração do trabalhador. Aí, obviamente, se a gente tiver parcelas variáveis, uma média, geralmente a média anual. Alguns magistrados deferem a última remuneração, mas eu entendo que no caso de valores variáveis, o ideal seria uma média dos últimos 12 meses, né? O 13º salário, os reflexos, né? 1/12 do 13º salário por mês. Também as férias, mais 1/3. E há uma discussão a respeito se o FGTS também entraria, né? Os 8% de FGTS também entrariam nessa base de cálculo. Eu pessoalmente entendo que sim, porque se, por paralelismo, né, se a gente pensar que durante o acidente de trabalho, quando eu estou falando em lucros cessantes, o trabalhador recebe, né, os 8% de FGTS, se ele, obviamente, teve que se afastar do trabalho, ou teve uma redução da sua capacidade laboral, obviamente também deveria repercutir sobre o FGTS. Mas, e aí eu tenho que dizer, né, tem que ser claro para vocês, há dissenso, há inclusive algumas decisões recentes excluindo o FGTS da base de cálculo. Mas também nós temos decisões de algumas turmas incluindo ou mantendo o FGTS como base de cálculo. Então, basicamente é isso, né? Então, fechamos a base de cálculo, a gente tem que pensar nos fatores multiplicadores ou redutores desse valor. O primeiro dos fatores que podem reduzir, né, o valor da pensão é
Uma consideração que é óbvia, né? Nem todo acidente de trabalho vai incapacitar o trabalhador na totalidade, né? Pode haver uma redução parcial. Uma redução parcial da capacidade laborativa desse trabalhador. Então, se a redução é parcial, obviamente, o trabalhador também vai receber uma indenização como sendo uma parcela, né, uma parte da remuneração que ele tinha, que ele deveria receber. Então, isso, né, tem que ser calculado, tem que ser medido de alguma forma. Bom, e outro ponto importante também, bastante importante, que o TST deixa isso muito claro, é que essa redução da capacidade laborativa ela tem que ser avaliada não de acordo com uma redução para o trabalho, de um modo geral, né? O que eu quero ver, na verdade, não é identificar o seguinte, olha, o quanto esse trabalhador vai perder de salários, né? O quanto ele vai deixar de ganhar de salários ao longo do tempo. Por isso que eu distingo ela um pouquinho dos lucros cessantes. Na verdade, ela é uma redução em relação ao ofício que ela atualmente exerce. Então, por exemplo, se eu tenho uma costureira, por exemplo, né? E aí ela vai lá e tem por exemplo, uma deformação nas mãos, que a impede de trabalhar como costureira. Mas ela pode trabalhar em outras atividades, sem problema nenhum. Por exemplo, ela pode abrir uma confeitaria e conseguir trabalhar muito bem, né? Sem problema algum, eventualmente, dependendo da lesão. Mesmo assim, alguém poderia argumentar, né? Falar assim, não, mas ela consegue exercer outras atividades. Então, para ela, não teve redução nenhuma, ou a redução foi muito pequena na sua capacidade de trabalho. Mas a pensão mensal é em relação ao ofício que ela exercia quando ocorreu o acidente. Então, o que a gente tem que avaliar é o seguinte, olha, como costureira, ela consegue continuar trabalhando? Não consegue nesse caso. Não, se não consegue, ela tem direito a 100% dessa remuneração, tá? E aí, obviamente, isso tem que passar, né, esse percentual tem que passar por uma perícia. Isso é inevitável. E quando a gente fala de perícia, aí surge, né, na nossa cabeça, obviamente, qual o critério que vai ter que ser adotado pelo perito, ali o perito médico, né, que vai avaliar qual foi efetivamente o percentual de redução na capacidade laborativa dessa trabalhadora, né, ou desse trabalhador. E aí, aqui vai uma crítica pessoal minha, né, tem virado uma certa panaceia aí, um remédio milagroso aí, a tal da tabela da SUSEP, né. Praticamente todas as decisões que a gente pesquisa, especialmente nos tribunais superiores, aí, nos tribunais regionais também, sempre tem usado a tabela da SUSEP como sendo uma referência para a definição de qual é o percentual de redução. E eu até recomendo depois a leitura, né? Tem um artigo excelente no Conjur recente do Dr. Raimundo Simão de Mello, que tem uma obra clássica aí, da LTR, né, sobre direito ambiental do trabalho e saúde do trabalhador, que ele faz uma crítica bastante interessante, que eu concordo plenamente com o que ele aponta ali, que é o seguinte, essa tabela da SUSEP é relacionada a seguros, a redução, né, ela está relacionada, na verdade, a uma indenização, então ela traz ali uma alíquota, né, incidente sobre qual era a importância segurada. Então, ela obviamente ela está muito mais relacionada a uma perda de capacidade para o mercado de trabalho em geral do que para o ofício em que a pessoa realmente exercia. Então, ela obviamente pode até ser uma boa referência, mas ela não pode ser considerada como a solução de todos os problemas, né? Eu acho isso um aspecto muito importante que vocês têm que atentar sempre e questionar isso nos laudos periciais, né? Obviamente contratando outros peritos e tudo mais, mas argumentando, né, juridicamente, entendendo essa dificuldade que a tabela tem, né, de representar o mundo real, que às vezes vai haver uma desconexão entre o trabalho do perito e o do advogado, né? Porque o advogado tem outra visão sobre o problema. Então, só para vocês terem uma ideia, um dos exemplos que eu acho muito interessantes a respeito disso é que, por exemplo, a perda total de um dos dedos, né, vai representar, por exemplo, um fator de 15% da importância assegurada na tabela da SUSEP. Isso, a priori, é um valor que pode parecer razoável, mas obviamente depende de qual era a profissão que a pessoa exercia. Imagine, por exemplo, uma situação que nós estivéssemos falando aqui de um tenista, né? Um tenista com amputação de um dos dedos, obviamente para ele, ainda mais se for o polegar, ele na verdade provavelmente vai ficar incapacitado para o trabalho. Na sua totalidade, não tem nada de 15%, né? Seriam 100%. Então, obviamente, a gente tem que ter essa sensibilidade para olhar essa tabela e ver, né, que tem situações concretas que não vão se adequar naquela situação que está trazida ali, tá?
Então, já vimos aí, né, várias possibilidades de redução desse valor. A gente tem outra possibilidade de redução desse valor também, que é a constatação de alguma concausalidade. O que significa isso, né? A gente teve uma junção, né, de fatores tanto laborais quanto extralaborais para se chegar ao dano, né, ao dano efetivo ali, a lesão que de fato ocorreu. E isso os magistrados têm sempre reduzido também, em função dessa concausalidade, qual é o valor da pensão, né? O valor da pensão mensal. E isso, há um estudo bastante interessante, que eu acho que é o melhor aí disponível, que é o do professor Sebastião Geraldo de Oliveira, né? Lá na sua obra na LTR, que ele estabelece 3 graus de... ele estabelece 3 graus de intensidade desses efeitos, tanto os laborais quanto os extralaborais. Ele classifica eles como, né, a intensidade leve, moderada e intensa, esses 3 graus, tanto nas laborais e nas extralaborais, e aí ele cruza essas informações e estabelece um critério para que se possa aí, de fato, estabelecer qual seria esse redutor, né? Obviamente é mais teórico, mas isso pode ser quantificado, isso pode ser colocado de uma forma mais objetiva, né? Para que também seja aplicado pelos magistrados. O que tem acontecido, na regra, é o magistrado arbitrar 50%, ou seja, se houve concausalidade, ele coloca 50% do que seria e vai reduzindo esses fatores. Mas, obviamente, se eu tenho uma situação em que os fatores laborais foram muito mais importantes do que o extralaboral, eu tenho que colocar isso em conta, né? Eu não posso reduzir pela metade qual seria o valor da remuneração, né? Da base de cálculo de que esse trabalhador faria jus, né? Nessa indenização. Outro ponto importante, aí, depois que a gente fechou, né? Essencialmente essas contas aí, né, de como quantificar essa pensão mensal, a gente também tem que vislumbrar o limite temporal, né? Ou seja, até quando é devida essa pensão mensal? Bom, o próprio 950 já vai estabelecer, né, que é até o fim da convalescença, ou seja, até o final da doença. E isso é muito importante do ponto de vista prático. Eu vejo muitos erros nesse sentido. Às vezes o advogado de boa intenção vai lá e fixa uma idade, até 70 anos, ou até a sobrevida, de acordo com a tabela de mortalidade do IBGE. E isso é um problema, porque pode ser que, na verdade, porque o direito, né, está garantido até o fim da doença, e não até uma idade específica, não há um limite temporal para isso. Mas se você especifica isso lá na petição inicial, o que você está atraindo para você? Você está atraindo para você o artigo 492 do CPC, né? Que vai trazer justamente o princípio da distinção. Então, ele vai restringir a sua condenação até aquela idade que eventualmente você colocou. Então, cuidado com isso. Coloque, de fato, como um pedido de parcelas vincendas. Então, não há problema em colocar um evento futuro incerto, né? Então, você pode colocar lá até o fim da convalescença mesmo, que não vai ter problema. O outro ponto importante também, que às vezes o pessoal não conhece, são aquelas situações em que o trabalhador faleceu, né? Aí sim há um limite temporal, o TST já vem aplicando isso de forma praticamente pacificada, né? No caso da viúva, né? A viúva vai ter direito a receber a parcela da pensão até a idade, né, que seria de sobrevida do trabalhador que faleceu, e os filhos até 25 anos de idade, geralmente é essa situação que existe, tá bom? Outro ponto importante é a possibilidade de pagamento em parcela única. O parágrafo único do artigo 950, ele estabelece, né, essa possibilidade. Na verdade, ele coloca como uma faculdade do ofendido, né? Se o ofendido quiser, ele pode pleitear isso em parcela única. Mas isso do ponto de vista civil, né? No TST, não é essa posição que tem predominado. O que predomina é o entendimento, né, de que é uma faculdade do magistrado, ou seja, o magistrado olhando para a situação concreta, olhando para a capacidade de pagamento da empresa e olhando também para a situação do empregado ou da vítima ali, que vai determinar se o pagamento vai ser feito de forma parcelada, em parcelas mensais, ou então se vai ser feito o pagamento em parcela única, tá bom? E aí um detalhe importantíssimo, se houver pagamento em parcela única, faz muito sentido, a gente, né, consegue pensar isso muito bem, de que se eu estou pagando algo que eu iria pagar de forma parcelada, se eu antecipo o pagamento, traga valor presente esse pagamento, eu teria que ter um deságio, né? Ou seja, eu teria que ter um desconto nesse pagamento. E o TST vem adotando, quase que como regra
mágica também, que eu não concordo com essas regras mágicas, porque na verdade aí teria que ser um cálculo atuarial mesmo, né? Teria que considerar, teria que colocar um cálculo atuarial de verdade, né? Tentar fazer um desconto real ali para trazer para valor presente isso. Mas o que o TST tem adotado é um limite de 30% de redução, tá? No máximo 30%, geralmente as condenações têm girado aí de 20% a 30%. O Basílio até está colocando um comentário aí super bacana, né? Colocando que no caso de pagamento em parcela única se considera a idade de sobrevida. É isso mesmo, né? Porque você tem que ter uma referência de qual vai ser. Inclusive esse pagamento por parcela única, teoricamente ele é meio loteria, né? Porque você está considerando que esse valor, né? Que esse trabalhador vai chegar até aquela idade de sobrevida, não necessariamente isso vai acontecer. Mas para a empresa também, às vezes é interessante, porque ele consegue retirar ali um ônus relativamente grande da frente, né? Consegue seguir sem problema algum, tá? Algumas deduções são possíveis. O TST tem entendido como razoável, né? Retirar 1/3 do valor, no caso de falecimento do trabalhador, que seria considerado, né, como os gastos pessoais da vítima, né, de quem faleceu. E agora, pelo contrário, né, até eu fiz uma postagem recente sobre isso, a minha última postagem aí, depois vocês podem olhar, que tem a decisão lá, que é a possibilidade de acumulação com benefício previdenciário, né? Às vezes pode passar pela cabeça de que se o trabalhador recebe um benefício previdenciário, eu poderia descontar esse valor da pensão mensal. E o TST tem posição totalmente firme em relação a esse respeito, de que não há possibilidade, porque na verdade não seria possível, né? A dedução ou a compensação, ela tem que ocorrer entre parcelas de mesma natureza, né? E na verdade aqui a gente tem a pensão, que tem natureza cível, né? De reparação civil, e pelo contrário, o benefício previdenciário ele tem natureza ali de seguro, né? Uma natureza securitária, que é uma natureza obrigacional, né? De outra espécie ali, uma questão já assistencial do Estado, uma outra discussão relativa a essa matéria. Então, não se admite a dedução desse valor, ou seja, permite-se a acumulação desses dois. E por fim, né, eu falei aqui um pouquinho sobre os danos patrimoniais, agora eu vou falar rapidinho aqui sobre os danos extrapatrimoniais também. Basicamente o que a gente tem são 3 espécies, né, e o dano existencial, que é uma corrente defendida pelo professor Sebastião Geraldo de Oliveira, com a qual eu concordo, realmente entendo que é uma espécie autônoma. E basicamente quais são as diferenças entre elas? De uma maneira muito simples, tá, pessoal? Bem descomplicada, bem tranquila. O dano estético é aquele que vai resultar numa deformação permanente visível, né? É uma cicatriz, uma amputação, algum ferimento, né? Que obviamente vai impactar, vai abalar o trabalhador, né? Inevitavelmente, mas ele tem uma exteriorização, né? Esse evento ele traz um resultado exterior, né? Ele vai se materializar de forma externa nesse trabalhador. O dano moral, diferentemente do dano estético, ele é interno, ou seja, ele é interior, ele está dentro ali do abalo, né, da própria psique do trabalhador, né? É um abalo psicológico dele ali, ele é de origem interna. Então, basicamente, a diferença entre o dano estético e o moral é esse, ou seja, enquanto um é um abalo resultante de uma ofensa, de uma lesão que vai repercutir externamente, a outra, a repercussão é totalmente interna. Tá, mas aí o que aparece quando a gente fala desse tal dano existencial, né? Que nós temos julgados do TST já condenando ao dano existencial. A maior parte deles, eu confesso, tem indeferido essa tutela, mas algumas situações, de fato, tem sido deferido esse pedido sim, tá? Ele também é de origem interna, esse dano existencial, mas ele é algo mais profundo do que o dano moral, né? Dito de uma forma convencional, né? Por quê? Porque aqui são aquelas situações em que o ato ilícito cometido, né? E aí aqui eu vou usar as palavras do Sebastião, do professor Sebastião Geraldo, eles exigem, né? O ato ilícito ele exige uma reprogramação compulsória do modo de viver da pessoa, né? Aqui um exemplo muito simples, né? Que é o caso do acidente de trabalho, onde o dano existencial de fato mais vai existir, né? Por exemplo, uma pessoa que teve que passar a viver andando de cadeira de rodas, né? Essa pessoa vai estar privada de algumas atividades do convívio familiar ou
do lazer dela. Vamos supor que a pessoa jogasse futebol toda semana, fosse um atleta ali, uma pessoa super envolvida nesse tipo de atividade, pode até eventualmente continuar fazendo de outras atividades, mas aquilo que dava a ela prazer e satisfação, ela não pode mais fazer. Então é algo que de fato vai mexer profundamente, e além disso, é algo de longo prazo, é algo de efeitos permanentes, prolongados no tempo, diferentemente do dano moral, né, convencional que a gente está acostumado a discutir, que obviamente pode ter repercussões, a pessoa pode até eventualmente passar por um tratamento prolongado, né, uma depressão resultante daquilo ali, mas os efeitos são de curto ou médio prazo, né, não são tão protraídos no tempo, né, não se alongam tanto assim no tempo. Tá? Como eu disse para vocês, a maior parte dos julgados do TST, na verdade, abordam outro tema, e não acidente de trabalho, quando falam em dano existencial. Eles vão discutir, na verdade, são os pedidos relativos a jornadas muito alongadas, né? E essas jornadas muito alongadas, obviamente, até faz sentido que a gente entenda que possa haver um dano existencial. Mas é muito mais difícil de se demonstrar isso do ponto de vista prático, de que há esse dano existencial. Você tem que, de fato, demonstrar que a pessoa ficou privada da realização de uma série de atividades. E, justamente por conta disso, quando esses pedidos têm chegado ao TST, eles têm sido indeferidos justamente por conta disso. Ou seja, porque não há, de fato, como demonstrar isso de forma segura, né? E aí eu vou trazer um ponto aqui para vocês a respeito do dano extrapatrimonial, que eu acho que é a discussão mais importante do momento, que é justamente o caso da tarifação, né? Que é uma mudança trazida pela reforma trabalhista, lá no artigo 223G, e que trouxe, né, ali categorias, né, de dano extrapatrimonial, que englobam todos esses aqui que eu estou discutindo com vocês, né? Então ele trouxe ali uma tentativa, né, de colocar ali dentro de caixinhas, né, caracterizando as ofensas, né, como leve, moderada, grave, gravíssima, né? E tentou caracterizar ali e colocar limites para condenação por indenizações relativas a danos extrapatrimoniais. E aí colocou ali, né, 3, 5, 20 e 50 vezes, salvo engano, o último salário do ofendido como limites superiores. Aqui, né, obviamente, vocês já devem saber que há duas ADIs, né, que foram propostas pela ANAMATRA e pelo Conselho Federal da OAB, que estão aguardando julgamento ainda. O STF já tem uma posição pela inconstitucionalidade desse tipo de tarifação, quando, né, na discussão da lei da imprensa. O TST ainda não se manifestou sobre o tema, acho que por uma questão processual ainda não chegou ao momento de se fazer isso, mas nós já temos alguns tribunais regionais, especificamente a 3ª, a 8ª e a 23ª região já tem decisões nesse sentido, declarando a inconstitucionalidade desse artigo. Mas o que importa aqui para nós, eu falei para vocês, eu não quero teoria, né? Eu quero prática. Do ponto de vista prático aqui para nós, né? O que a gente tem que pensar? Vale a pena eu arguir essa inconstitucionalidade ali, na minha petição inicial, né? E eventualmente ter que fazer toda uma discussão, levar isso até o TST, até talvez por isso que não chegou até lá até o momento? Isso a gente tem que avaliar no caso concreto. Não tem como fazer uma posição aqui que eu diga para vocês, olha, vale ou não vale, né? Do que eu tenho vivenciado, o que eu observo, né? E sendo bastante pragmático, né, na atuação diária. A chave para decidir isso é o seguinte: você tem que comparar os valores que geralmente são deferidos e aquilo que você entende que é um valor razoável para aquela condenação, naquele dano extrapatrimonial, com os limites que são trazidos lá no parágrafo 1º do artigo 223G da CLT, né? O cálculo é bem simples, então você consegue avaliar de uma forma bastante direta se aquilo ali, de fato, vai ser interessante você entrar nessa discussão ou não, que é uma discussão longa, né? Que, obviamente, você vai ter que travar aí, certamente, em várias instâncias, tá? Se os limites forem suficientes, né, a depender da gravidade da ofensa, para que arguir a inconstitucionalidade da matéria, né? E, obviamente, vai depender da última remuneração do empregado. E aí eu vou colocar um exemplo aqui para que vocês entendam, né, o que eu estou querendo dizer disso. Que eu acho que é uma situação limite, né? Porque pensa aqui comigo, até 50 vezes a última remuneração, se eu pego um trabalhador que recebe o salário mínimo, eu estou falando de uma condenação em até 50 mil reais,
55 mil hoje, né? Com 1.100. Provavelmente esses 55 mil reais, eles são suficientes para abranger a maioria das situações, nos casos concretos, que a gente vivencia na prática. Lógico, eventualmente a gente pode extrapolar isso. E se for o caso, e se a remuneração do trabalhador for só um salário mínimo, porque pode ser mais, aí a gente tem que entrar nessa discussão da inconstitucionalidade mesmo, tá? Mas vou dar um exemplo aqui para vocês, uma decisão da segunda turma do TST, em que o trabalhador era uma horista. Então ali a remuneração era bem pequena, ela obviamente poderia receber menos que o salário mínimo, né? Recebia o salário mínimo hora, então ela recebia em torno ali de R$400, e a condenação por danos morais tinha sido arbitrada em R$2.000 pela magistrada lá no Tribunal Regional. E o que aconteceu? Observe que se eu altero essa ofensa de grave para gravíssima, eu consigo elevar, né, de 20 para 50 vezes o valor, ou então de 5 para 20 vezes, eu consigo aumentar em 4 vezes a condenação. Então, se eu tinha uma condenação ali na faixa de R$2.000, se eu subo isso 2 níveis ali na gradação das ofensas, eu consigo elevar isso substancialmente. Então, foi justamente o que o TST fez. Nessa decisão da segunda turma, o que ela fez? Ela subiu os danos morais, mudou a classificação, né, de grave para gravíssima e elevou, por conta disso, a indenização que era de R$2.000, tinha sido arbitrada, lembrando que são limites superiores, né, elevou para R$20.000, que era mais ou menos os valores compatíveis ali com aquele tipo de lesão. Então observe que, do ponto de vista prático, o magistrado ele meio que já tem uma pré-concepção de qual é o valor que ele queria deferir, e aí, obviamente, ele vai tentar encaixar isso dentro daqueles estereótipos ali, daquelas 4 caixinhas ali que foram estabelecidas pelo artigo 223G, tá bom? Bom, pessoal, então, já estamos aí, né, já extrapolamos um pouquinho o tempo que a gente tinha previsto inicialmente, então, eu já passo aqui para as minhas considerações finais, né? Em primeiro lugar, eu pergunto a vocês, né? Peço o comentário de vocês aí. O que vocês acharam, né, desse mapeamento aqui que a gente fez, dessas verbas, né? Considerei aqui os principais pontos relativos à quantificação, de fato, dessas verbas, dessas indenizações por acidente de trabalho, né? Tratei de cada uma delas com vocês aqui. Eu sempre falo isso, né? Eu considero que é fundamental, né, para uma advocacia bem sucedida, né, de êxito, o conhecimento de cada uma das verbas trabalhistas. É importante que a gente conheça cada uma delas, qual é a base de cálculo, quais são os divisores, né, quais são as quantidades envolvidas, quais são os possíveis redutores, né, para a gente ter de fato um mapa ali, ter ela com muita clareza dentro da nossa cabeça na hora que a gente for inclusive fazer a petição, porque isso nos auxilia muito na hora de fazer esse trabalho, né? E é isso que a gente fez aqui, né, obviamente para essas verbas em especial, tá? E por fim, eu deixo alguns convites aqui para vocês, né? Primeiro é para continuar acompanhando o meu projeto. Agradeço aí todos que participaram. Só comentários extremamente pertinentes aí. Eu agradeço a todos vocês, tá? Obrigado aí, Vitor, doutora Valtieri. E eu peço a vocês, né? Obviamente, a gentileza, né? De continuar comparecendo, né, às minhas lives todas as quartas-feiras, às 21h30. Vou sempre trazer novidades aqui também, vou trazer convidados para vocês, para enriquecer ainda mais esse momento aqui de bate-papo com vocês, tá? E aí eu convido vocês a conhecer um pouquinho lá, olhar a minha bio aqui do Instagram, tem vários tópicos lá para que vocês possam olhar. Um deles é o meu canal do Telegram, que como eu prometi para vocês, né, eu vou disponibilizar essas decisões para vocês amanhã, tá? E também tem lá o meu canal do YouTube, que também traz uma série de conteúdos em vídeo, né? Inclusive eu sempre também posto essas lives lá, para que elas fiquem armazenadas lá e vocês possam assistir depois, tá bom? E também tem lá, né, os cursos, né, que eu estou ministrando e que estejam com matrículas abertas, né? Agora, inclusive, o meu curso Descomplicando o PJ Calc. E eu agradeço, obviamente, né? Então, encerro, né, agradecendo a todos vocês que participaram e que, obviamente, não deixaram, né, não dormiram sem mais essa live de hoje, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima. O Basílio aqui está falando sobre o princípio da actionata, né? Rapidinho aqui, só para a gente encerrar. Uma das grandes discussões, né, que existe do ponto de vista das indenizações por acidente de trabalho é justamente a gente identificar qual é o momento em que a lesão foi devida, né? Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente está falando de acidente de trabalho,
a gente sabe, né, que a exigibilidade de uma verba, ela se dá no momento, né, no momento em que se conhece a lesão. E no caso do acidente de trabalho é exatamente isso, né, a partir do momento em que se conhece essa lesão. Então, resumidamente aqui, depois a gente pode entrar em mais detalhes, mas resumidamente, o que se estabelece com base no princípio da actionata é que a exigibilidade, né, de uma indenização por acidente de trabalho vai estar intrinsecamente ligada ao momento em que se efetivamente tomou ciência da lesão, tá? Geralmente, um marco importantíssimo para isso é quando você, de fato, passa a receber um benefício previdenciário. Quando você tem, né, toma ciência, né, ou passa a receber um benefício previdenciário, isso é um marco importantíssimo. Mas podem haver outros marcos e aí há uma discussão sobre, já é uma questão probatória, né? Dentro do processo vai ter que se discutir em qual foi o momento de fato em que a pessoa tomou ciência da lesão. Porque aí na verdade, a prescrição, né, para essa verba vai ser, na verdade, 2 anos, né? A prescrição bienal vai ser 2 anos a partir da ciência da lesão e não do fim do contrato de trabalho, tá bom? Porque obviamente a pessoa pode ter uma lesão em que ela somente vai ter noção da repercussão dela, né, num futuro distante, já depois que ela deixou o emprego, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos vocês. Espero que tenha ficado claro aqui, Basílio, essas considerações finais. E até a próxima. Uma boa noite para todos vocês.